Olá, olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo vai ser a continuação do vídeo da semana passada, parte 2 desse banheirinho aqui. Quem ainda não viu o vídeo número 1, vai lá, dá uma olhadinha, assiste lá, eu mostro a modelagem. Aqui a gente tem o banheirinho já finalizado, aqui desse outro lado, ó. Vai lá, dá uma olhadinha, assiste, vai ser sobre modelagem e depois volta aqui que aqui a gente vai finalizar a modelagem, alguns detalhes e também vamos já colocar ele para renderizar. Ficou faltando então fazer a modelagem do piso, colocar a fita de LED do painel em cima e embaixo e fazer a modelagem da bancada e depois já preparar para render. Então vamos começar fazendo a modelagem do piso. Eu vou utilizar aqui para isso, o Floor Generator, já vou trazer ele aqui para baixo. Antes disso, deixa eu só tirar esse frame, esse safe frame aqui da frente, né, só para a gente conseguir visualizar melhor a área de trabalho. Agora, eu vou pegar aqui, com conta-gotas, o material que eu apliquei aqui no piso. Beleza, peguei ele, o material com conta-gotas, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Eu vou selecionar a face do piso, onde eu vou aplicar a paginação do piso. Vou clicar aqui no Floor Generator. Aliás, pessoal, ao invés de mostrar novamente para vocês o funcionamento do Floor Generator, como eu já fiz isso no vídeo passado, quando eu modelei os revestimentos das paredes, nesse vídeo eu vou fazer diferente usando só a textura mesmo, tá? Então, é uma outra forma que vocês também podem estar utilizando para fazer paginação. Vamos começar então. Essa textura que eu estou utilizando aqui para fazer o piso, ela é 90 por 90. Eu vou começar então desenhando aqui do ladinho um formato quadrado, exatamente na medida do meu revestimento, 90 por 90. Lembrando que esse formato de 90 por 90 que eu estou fazendo aqui é porque a textura que eu vou aplicar tem esse tamanho. Lá no site que eu baixei, vi as informações do revestimento, vi que é 90 por 90. Mas se você estiver utilizando em um outro formato, outro tamanho de revestimento, você pode desenhar aqui de acordo com o tamanho do revestimento que você for colocar, tá? Então, eu coloquei aqui 90 por 90. Vou inverter essa face, vocês estão vendo que tá o azul voltado para cima e o branco ali para baixo, então a gente inverte. Sempre aplicar a textura na face branca. Eu vou dar uma equidistância, essa ferramenta aqui, de 1 milímetro para fora do quadrado, tá? Não para dentro. Para fora, eu venho aqui no meu teclado e digito 1 milímetro. Agora, eu vou pegar a textura que eu já selecionei, que aqui já está certinho no formato que eu quero, e vou aplicar aqui dentro. Vocês estão vendo que essa textura, eu já tinha feito ela anteriormente, é uma textura que eu já uso em outros projetos, então ela já tem um rejunte aqui aplicado, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, eu vou vir aqui em textura e vou posicionar ela corretamente aqui dentro do meu 90 por 90. Deixa eu vir aqui, ó, nesse vermelhinho, vou trazer ela até encontrar essa bordinha aqui de fora. E vou dar um Enter. Agora, o que eu vou fazer? Vocês viram que eu coloquei aqui essa bordinha de 1 milímetro para fora, que vai ser o meu rejunte. Então, eu vou criar um novo material. Para criar um novo material, eu vou vir aqui nesse ícone de criar material. Eu já estou com o material selecionado aqui, que esse material é o revestimento que eu estou utilizando, tá? Mas esse material novo que eu estou criando vai ser o rejunte, eu não quero que tenha um material, então eu vou apagar ele. Eu só estou usando ele aqui para ter a base da cor do rejunte que eu quero aplicar. Então, só apaguei aqui o nome da textura, vou só usar a cor mesmo. Para dar o tom aqui do rejunte que eu quero, eu só vou diminuir um pouquinho aqui, ó, o valor, para ficar um pouquinho mais escuro em relação à cor do revestimento. Então, vou deixar mais ou menos assim, vou dar um OK, vou pegar aqui o material e aplicar aqui na bordinha. Então, a gente já tem aqui o material do rejunte aplicado. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo, vou clicar aqui nessa extremidade e no Ctrl para duplicar e vou levar isso aqui tudo até encontrar o outro canto aqui da nossa forma. Vai encontrar ali e aí a gente vai ter já dois revestimentos. Vocês estão vendo que eu emendei aqui os dois rejuntes, formando um rejunte de 2 milímetros. Lembra que quando a gente deu a equidistância, a gente colocou 1 milímetro. Agora, colocando um ao lado do outro, vai ficar os 2 milímetros ali. Agora, eu vou selecionar tudo novamente. Vamos vir aqui nessa extremidade do meio, clicar no Ctrl para duplicar e trazer até aqui o outro lado. Olhando de cima, então, nós vamos ter 4 revestimentos. Deixa eu apagar aqui as linhas guias. Vamos ter 4 revestimentos com rejunte de 2 milímetros.
Agora, eu vou apagar essas linhas que estão aqui no meio. Vou selecionar tudo, mas antes da gente selecionar tudo, eu preciso conferir se essas texturas estão aplicadas corretamente em cada um desses quadrados, tá? A gente tem aqui um quadrado de 90 por 90, com 1 milímetro de rejunte passando aqui em todas as laterais. E a minha textura tem 90 por 90, então ela tem que estar certinha dentro dessa delimitação aqui de 90 por 90. Para fazer essa conferência, para saber se a textura está aplicada corretamente, dentro dessa medida, eu vou clicar aqui dentro dessa face, vem com o botão direito, textura, posição, e vocês vão ver que vai aparecer esses 4 ícones aqui ao redor da textura. Com esses 4 ícones eu consigo reposicionar, fazer os ajustes, aumentar, reposicionar, trazer para lá, para cá, de acordo com a forma que eu quero que fique a textura, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer aqui é reposicionar corretamente essa textura. Clico com o botão direito, textura, posição, vou vir aqui embaixo, nesse ícone eu consigo já perceber que a textura está fora do limite de onde deveria estar, então eu vou reposicionar ela aqui dentro. Aqui em cima também, vou diminuir ela aqui um pouquinho até encostar aqui e vou dar um Enter. E vou fazer isso com as 4 texturas, tá? Vou reposicionar cada uma delas para ficar certinho ali dentro do limite que eu quero que fique o meu material. Mais uma aqui desse lado, colocando para dentro. Todas elas ficaram aplicadas para fora, dentro do rejunte, então a gente tem que reposicionar todas elas, tá? E sempre que eu terminar, eu vou dando Enter, para garantir que foi feito certinho ali os ajustes. E aqui em cima, também, dou um Enter. Agora sim, tudo conferido, tudo certinho, seleciono tudo, clico com o botão direito, combinar texturas, clico aqui no Sim, e pronto, a nossa textura está feita. Vocês estão vendo que a gente tem 4 texturas aqui, né? 4 revestimentos com rejunte no meio. Eu clico aqui com o conta-gotas em cima da textura e aplico ela aqui no piso dentro do ambiente. Agora eu vou reposicionar essa textura para que a paginação inicie aqui onde eu quero que ela inicie. Eu vou deixar 15 milímetros aqui na lateral e atrás, porque eu estou considerando que esse espaço é a parede, né, que está oculta aqui no projeto. Vou selecionar, com o botão direito venho aqui em textura, posição, e vou alinhar aqui a posição inicial da textura a partir desse alinhamento que eu coloquei aqui com as minhas guias, e vou dar um Enter, e aqui a gente já tem a paginação feita corretamente ali a partir do ponto que eu quero que inicie. Depois, lá no V-Ray, a gente vai fazer as configurações de bump para esse rejunte aqui aparecer mais profundo, né, no render. Vamos reexibir aqui a parede, só para ver como tá ficando a parede. Tá ali certinho, tá? Então, agora, a próxima coisa que nós vamos fazer aqui é modelar a cuba aqui da pia. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é ocultar de novo aqui a parede, para a gente conseguir ter essa visão melhor do ambiente. Isso aqui que eu modelei do piso, eu posso até apagar, tá? A primeira coisa, então, vai ser modelar a bancada. Aqui é uma bancadinha de granito de 4 centímetros de altura, só que pensando na vida real, ela não vai ter estruturalmente 4 centímetros, né? Por baixo, ela vai ter 2. Então, como é na vida real? A gente vai entrar aqui no grupo e vamos modelar como se fosse na vida real, tá? Aqui dentro eu vou dar um offset de 2 centímetros, que vai ser a borda. Então, na vida real, eles deixam 4 centímetros apenas na borda. Por dentro ali fica 2. Então, com o offset eu vou empurrar para cima 2 centímetros. Então, por baixo ela vai ficar assim, tá? E por cima vai ficar retinha. Agora, a gente tem que saber qual é a cuba que a gente vai usar aqui. Nesse projeto, a gente já está com o projeto pronto aqui do outro lado, né? Então, eu já tenho a cuba, a torneira, tudo certinho como eu vou colocar lá. Então, eu vou selecionar a válvula e a cuba, vou agrupar elas, porque aqui eu deixei desagrupada. Vou selecionar a torneira também e vou mandar tudo isso aqui lá para o outro ambiente que a gente está modelando juntos, tá? Vou trazer para cá e posicionar bem no meio da bancada. Bom, vocês não estão vendo aí, mas eu sei que eu copiei também a cuba, né? Olha ela ali embaixo. Eu tenho que trazer ela para cima. Olha aqui, a torneira ficou um pouquinho para cima. Vamos abaixar ela. E eu tenho que trazer essa cuba para cima, tá? Então, já selecionei ela ali e vou trazer ela para cima, posicionar a parte aqui dela, essa parte que eu selecionei aqui, bem alinhadinho com o início, com o tampo da bancada. Então, vai ficar desse jeito aqui, tá, gente? Eu vou ocultar a torneira,
Vou entrar no grupo do granito, selecionar essa face aqui de cima, vir aqui em interseccionar faces com o modelo. Vou sair do grupo, ocultar a cuba. E vocês percebem que ficou formato aqui da cuba, né? Uma linha mais fina do lado de fora e essa linha mais grossa do lado de dentro. Eu vou entrar no grupo e vou fazer uma linha, utilizando aqui o lápis, em cima dessa linha mais grossa, tá? Só para fechar ela, porque aqui ela não ficou correta, tá vendo? Essa face que foi formada aqui com o interseccionar que a gente passou não ficou correto. Eu preciso fechar esse quadrado que está selecionado. Então, eu vou vir aqui com o lápis e vou passar uma linha rente aqui a essa linha mais escura. Pode ser de uma medida qualquer aqui, tá? Só uma linha para ele fechar essa face. Então, agora a gente tem a linha mais fina do lado de fora, tem a linha mais fina do lado de dentro. Essa linha de dentro é que eu vou empurrar para baixo 2 centímetros, tá? Então, vocês viram que já ficou ali o buraco certinho aonde a cuba vai ficar embutida. Vamos sair do grupo, vou reexibir tudo e reposicionar a cuba embutida dentro do espaço que a gente recortou aqui para ela. Vocês estão vendo que está aparecendo marcenaria ali dentro da cuba, né? A gente tem que tirar isso aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou ocultar a bancada de granito e essa parte de marcenaria que está aparecendo dentro da cuba é essa que eu selecionei aqui, que na vida real ela não vai ter essa profundidade, ela não vai até o fundo, tá? Ela é só um detalhezinho aqui na frente, é uma vista, né, de acabamento para o móvel. Como que eu vou diminuir isso aqui, então? Eu vou passar aqui uma linha guia de 15 milímetros, vou vir aqui atrás do móvel, entrar no grupo, com o empurrar, puxar, eu vou empurrar isso aqui até encontrar aqui a linha guia que eu passei. Então, é só uma vistinha de acabamento, tá, gente? Só que vocês percebem que ainda tem móvel marcenaria dentro da cuba. Essa marcenaria aqui é da parte estrutural de dentro do móvel. Então, essa daqui eu não consigo tirar, ela realmente vai ficar... Não vai ficar inteira, mas tem as laterais, a parte de trás da frente, que eu tenho que manter. Então, como que eu vou fazer? Eu vou entrar no grupo e vou dar um offset aqui de 6 centímetros. E com o empurrar, puxar, eu vou empurrar para baixo essa face que está selecionada aqui, até encontrar ali até 15 milímetros, né? Até sumir. E agora sim, já não tem mais nada de marcenaria dentro da cuba, tá vendo? Então, essa parte estrutural aqui... Vou até desmembrar aqui para vocês verem. Vamos ocultar as portas. Vou ocultar a gaveta. No móvel, então, a gente tem o acabamento externo, que são essas duas laterais, e a vista superior. E dentro a gente tem toda essa parte estrutural de 15 milímetros, que vai embaixo, nas laterais e em cima também. Só que em cima tem esse recorte aqui para embutir a cuba. Vamos reexibir tudo novamente. Aqui tá prontinho a nossa bancada, tá? Essa linha que ficou aqui do lado de fora, se vocês quiserem, podem apagar. Se não quiser, a gente depois passa o Cleaner Up e Clean Up, na verdade, e aí ele vai apagar essas linhas que ficaram sobrando dentro do projeto, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui a fita de LED em cima e embaixo do painel superior. Para embutir essa fita de LED ali, a gente tem que fazer o acabamento, né? Porque aqui a parte de cima do móvel e de baixo está aberto, então a gente tem que fechar. Vamos lá, então. Eu vou começar fechando, fechando não, mas diminuindo aqui um pouquinho esse acabamento de dentro. Colocar aqui 3 centímetros para baixo e aqui também 3 centímetros para cima. E agora, vamos passar aqui uma linha guia. Eu vou fazer aqui um retângulo que vai ter 15 milímetros de espessura, que vai passar de fora a fora embaixo desse móvel. Vamos agrupar e eu vou trazer esse mesmo retângulo que a gente desenhou aqui lá para cima. Vamos colocar ele aqui em cima, abaixar ele 15 milímetros. Então, aqui tá feita a cava. Vocês estão vendo que ficou 15 milímetros ou 1,5 centímetros, né? Afastado, né, como uma cava mesmo, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E é aqui que vai vir embutida a fita de LED, tá? Eu vou aplicar ali o material amadeirado nessa parte de baixo e aqui em cima também. E para fazer essa fita de LED, nós vamos usar a Retangolite, que é essa lâmpada aqui. Para fazer isso, então, eu vou entrar aqui dentro da primeira... Entrar não, né? Vou posicionar aqui atrás dessa primeira cava da parte superior. Vou colocar aqui uma linha guia de 2 centímetros, só para a gente ter uma noção do tamanho que vai ficar a nossa Retangolite. Vou clicar ali nela, vou clicar nessa extremidade e vou trazer a Retangolite até o outro lado, até encostar aqui, tá? Então, aqui a gente tem já posicionado a primeira lâmpada.
e vou trazer ela mesmo lá para baixo. Então, clico aqui no M para mover, ferramenta de mover, e no Ctrl para duplicar, e duplico ela lá para baixo. Quando eu movimentar ela ali para baixo, eu já vou também inverter ela, né? Porque aqui a gente tem essa setinha que indica a posição que a luz vai estar irradiando, né? Então, aqui eu tenho que inverter ela porque a setinha está para cima. Vou encontrar aqui o ponto do meio, com essa ferramenta de escala, venho aqui, encontro o ponto do meio e empurro lá para baixo. Quando eu fizer esse movimento de empurrar para baixo, eu venho no meu teclado e digito -1 e dou um Enter. Daí ele já vai inverter certinho aqui a minha lâmpada, tá? Vou trazer ela para cima para reposicionar ela aqui dentro da cava de baixo, só que eu nunca deixo a Retangulite encostada na face, tá? Eu sempre deixo um pouquinho recuado, isso é importante, isso faz parte das regras de funcionamento da lâmpada. Para ela funcionar certinho, ela não pode estar encostada em nada. Então, você pode trazer para baixo coisa de 1 milímetro, só para não ficar encostada. Lâmpada posicionada, agora nós vamos analisar aqui o projeto para ver o que falta fazer. Eu vou reexibir aqui as paredes. E aqui, então, eu vou trazer os bloquinhos agora que estão dentro desse outro projeto aqui, tá? Vou selecionar aqui o chuveiro, o registro aqui do chuveiro, a janela, o box, o vaso sanitário, a lixeira e a porta. Vamos trazer tudo isso lá para dentro daquele outro ambiente. Eu vou clicar aqui nesse cantinho, segurar o Ctrl para duplicar e trazer bem alinhadinho aqui com essa outra parede. Não está aparecendo ali os revestimentos, porque está oculto aqui, é só clicar aqui que eles já vão aparecer aqueles revestimentos que a gente modelou no vídeo passado. Modelagem feita, agora a gente vai partir para a renderização. Deixa eu excluir aqui as linhas guias. Eu sempre gosto de trabalhar com a iluminação natural em conjunto com a artificial. Então aqui a gente tem uma janelinha, vai entrar uma luz natural aqui por ela, e aqui dentro do ambiente a gente vai ter uma luz de teto, vamos ter a luz do espelho, e também a fita de LED em cima e embaixo. A luz de teto, ela também já está pronta e configurada, então também já posso mandar ela lá para dentro do ambiente. Essa luz aqui, gente, é um bloquinho que eu baixei do site da Stella, então vocês podem baixar lá também, tá? Um perfil com iluminação, já vem com a iluminação certinha. Então, vocês caso necessário, podem fazer os ajustes de iluminação lá no Asset Editor do V-Ray. Mas aqui eu já posicionei ali certinho. E como eu falei para vocês, eu sempre gosto de trabalhar com luz natural e luz artificial. A luz natural vai entrar aqui pela janelinha, mas além disso eu também gosto de colocar uma Retangulite na janela para reforçar um pouco essa iluminação de fora. Então vamos colocar a Retangulite ali, vou clicar aqui nela. Quando eu clicar, antes de eu clicar aqui no primeiro ponto, eu vou clicar no Shift do meu teclado e segurar. Você clicar e segurar o Shift, aí eu vou clicar nessa extremidade, e vou clicar aqui nessa outra extremidade da janela e vou mandar o mouse lá para dentro do ambiente. Vocês estão vendo que a setinha da luz, ela tem que ficar voltada para onde eu quero que a luz incida, né? Então, se eu não segurar o Shift, ela vai ficar voltada para fora e eu quero que ela fique para dentro. Então, quando eu seguro o Shift, eu consigo mandar essa setinha lá para dentro, tá? Agora é só eu reposicionar essa luz. Deixa eu selecionar ela aqui e mandar ela um pouquinho para fora. Opa! Selecionei, vou mandar ela aqui um pouquinho para fora. E aí agora as luzes já estão inseridas. A gente tem a luz aqui da janela, fita de LED aqui no móvel, no painel, fita de LED no espelho e a luz de teto. Vamos fazer agora as configurações de render. Eu vou abrir aqui o meu Asset Editor. Eu vou resetar tudo aqui, tá, gente? Vou clicar aqui para resetar essas configurações para a gente fazer juntos do zero. A primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar o progressivo, aumentar a qualidade para alta. Aqui em Render Output eu vou modificar aqui a visualização da minha imagem, eu quero que ela fique nesse portrait aqui, que ela vai ser uma imagem mais vertical. Vamos habilitar o Safe Frame e vou aumentar essa imagem. Eu não vou renderizar essa imagem aqui, porque eu já tenho ela renderizada, tá? Mas a princípio vamos deixar ela pequenininha aqui, porque eu vou tentar fazer um render rápido aqui para mostrar para vocês, tá? Mas quando for fazer o render final, vocês podem aumentar esse valor aqui para ficar um pouquinho com a qualidade de imagem um pouquinho melhor, tá? Vamos expandir aqui a janelinha para a gente ver que tem mais opções para configurar de qualidade de imagem. Vamos aqui em render, parâmetros de render, né? Vou aumentar aqui o valor do noise aliás, eu vou diminuir, né, a qualidade, porque vai ficar menor aqui, vai ficar com mais ruídos.
Aqui a gente vai colocar 12. E aqui, gente, quanto menor esse valor, que quanto menos ruído, mais tende a demorar ali o processamento do render, né? Então, eu coloco 0,03 e mesmo assim eu consigo ter uma imagem legal, tá? Aqui a gente vai habilitar, tá habilitado já aqui para mim o ambiente ocluso. Se para você tiver assim, gente, vocês clicam aqui para habilitar os parâmetros avançados e você vai ter acesso aqui ao ambiente occlusion e ele tem que estar habilitado, tá? Vamos voltar aqui, vou colocar aí Radiance Map. Vamos diminuir esse valor aqui para -2, vou colocar aqui 50, aqui eu vou colocar 40, aqui nós vamos colocar 800. E lembrando que como eu falei ali, né, quanto maior esses valores aqui, também maior vai ser o tempo de render. Então, tenta fazer aqui testes e colocando valores um pouco menores e testando o seu render para ver se vai ficar com muito ruído, se vai ficar com manchas, né? E aí você pode ir ajustando aqui também. Aqui em parâmetros avançados de câmera, eu vou colocar 200, 7 e 60. Isso aqui também você tem que testar, dependendo do render que você estiver fazendo, você pode aumentar ou diminuir esses valores e ir testando aí no teu projeto. Vamos habilitar o denoiser e colocar ele aqui nesse mild, que é a opção mais fraquinha, tá? Porque se a gente deixa aqui na opção muito forte, o que é o denoiser? Ele vai reduzir os ruídos. Se eu coloco na opção muito forte, é muito fácil de ele renderizar e ter manchas no projeto, que vai ficar feio. Então, a gente deixa aqui na opção de mute, ele vai só colocar ali um denoiser fraquinho e a possibilidade de ter manchas vai ser um pouco menor. Vamos agora ver como que tá aqui as luzes do projeto. Aqui eu tenho várias luzes, né? Porque aqui também já tá somando com as luzes que eu já tenho ali do projeto que já tá pronto, tá? Então, aqui a gente vai configurar essas luzes que a gente colocou nesse novo projeto que a gente modelou junto. Vou selecionar aqui a Rectangle Light da janela. E aí, quando eu clico ali, ela já vai ficar selecionada aqui para mim também, tá? Então, eu vou colocar o valor de 100 e vou deixar ela invisível, né? Clico aqui em Invisible e também vou desabilitar essas duas opções aqui para realmente a gente só ter a iluminação e não ter nada visível na janela. Vamos colocar essa opção aqui de Directionality para 0,5. A luz ela vai ficar mais focada no fundo do ambiente, tá? Vou selecionar agora as luzes aqui da fita de LED do painel, essa primeira aqui, que já ficou selecionada. Se vocês quiserem para deixar mais organizado, vocês podem até renomear, tá? LED do painel, LED superior, vamos colocar aqui LED superior, tirar esse do aqui, LED superior painel. E aí a gente já consegue encontrar mais rápido aqui, né? Quando for fazer as configurações, se precisar fazer alguma modificação. Vou colocar aqui 80 de intensidade. Aqui eu vou habilitar a opção de temperatura, porque eu quero colocar aqui uma lâmpada de cor amarelada, porque essa luz ela é mais decorativa ali, para trazer mais evidência para o revestimento que tem ali atrás. Vamos colocar uma luz de 3000K. Vou voltar aqui, eu vou deixar ela visível, tá? Ela tá embutida em Canva, então não tem por que deixá-la invisível, porque ela não vai aparecer de qualquer forma. Vamos selecionar agora a luz de baixo, que é aquela ali. Ah, tá, que é a mesma, inclusive, tá? Então, aqui, como eu copiei, lembra quando eu estava modelando? Eu só copiei a luz de cima lá para baixo, então é a mesma. Então, vamos tirar esse superior aqui e vamos deixar ali só LED painel, que daí as configurações já estão feitas tanto para o LED de cima quanto para o de baixo. Aqui, para fazer a iluminação externa, eu estou usando uma Dome Light. Só que essa Dome Light, ela só tá como textura ali para o ambiente, ela tá totalmente invisível, tá? Então, ela não vai influenciar ali em termos de muito de luz, mas para a textura do ambiente. Então, isso aqui, se eu não quisesse colocar, nem teria tanta necessidade. Então, eu vou até ocultar ela aqui para a gente não entrar em um outro assunto que não faz parte do tema desse vídeo, tá? Eu vou ocultar essa Dome Light. Vamos usar só a luz do sol mesmo para fazer essa configuração. Aqui a minha luz do sol tá assim. Geralmente ela vem com essa opção aqui de filtro, mas eu mudei ela para essa opção aqui de baixo. E coloquei aqui o Size Multiplier para 30 para ela ficar com a luz mais difusa, com a sombra mais difusa, aliás, tá?
Se ela fica aqui no 1, olha, observa ali a luz como a sombra, gente. Como que a sombra fica bem marcada, né, as bordas bem marcadas. Então, é interessante aumentar esse valor aqui para 30, 50, dependendo, até mais, para que a sombra fique mais suave, com as bordas mais suavizadas, tá? Vamos colocar aqui agora a luz da Mesh Light aqui do espelho. Aqui a gente tem algumas Mesh Lights, algumas já estão configuradas e outras são ali do outro projeto que está pronto. Então, deixa eu mostrar para vocês também outra forma da gente descobrir qual que é a luz aqui, né? Já que elas não estão nomeadas. Eu posso vir nessa, clicar com o botão direito e vir aqui em selecionar o objeto em cena. Então, quando eu clicar ali, ela vai selecionar a Mesh Light aqui para mim, tá? Se eu clicar nessa outra, ela vai selecionar a outra Mesh Light que está aqui no outro projeto. Aqui, por exemplo, eu usei Mesh Light para fazer a fita de LED do painel, né? Nesse que eu modelei com vocês, eu usei Rectangle Light, mas também é possível usar Mesh Light, tá? Então, só mostrando para vocês que também é possível selecionar por aqui qual que é a luz no projeto, tá? Então, essa aqui é a Mesh Light do espelho, eu posso renomear ela aqui, vamos colocar LED do espelho, vou dar um Enter. Deixa eu ver como foi que eu configurei ali no outro, só para configurar igual, para vocês verem como é, tá? Que é essa daqui, tá? Eu coloquei aqui, tá? Vamos voltar lá. Na LED do espelho, eu vou colocar o valor aqui de 80, eu vou colocar uma intensidade um pouquinho maior, né? Porque desse projeto que já tá pronto, eu coloquei 60, mas esse que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou colocar 80. E também vou colocar aqui a opção de temperatura, mas para esse eu vou colocar uma temperatura mais neutra, de 4000 K. Vamos voltar. Aqui eu não vou mexer em nada, vamos deixar a luz visível, como tá aqui. E para finalizar, vou mostrar para vocês aqui as luzes que vieram com esse bloquinho que eu baixei lá do site da Stella. Vieram essas duas luzes aqui, uma Mesh Light e a outra é uma IES Light. Aqui na IES Light vocês podem ver que tem esse ponto de exclamação, quer dizer que eu preciso corrigir o caminho onde está salvo o meu arquivo IES, tá? E eu não me lembro aqui se eu fiz alguma alteração de configuração ou se eu deixei como eu baixei. Provavelmente eu mexi em alguma coisa ou na intensidade aqui, provavelmente na intensidade da luz. Mas vocês podem, se vocês quiserem, né, baixar o bloquinho e testar aí no projeto de vocês também. Então eu vou só fazer a correção aqui do caminho onde está salvo a IES. Eu vou clicar aqui nessa pastinha, vou procurar aqui nos meus arquivos, aonde que eu coloquei. Essa luz é uma 1981, essa daqui. E eu vou clicar aqui nessa lâmpada e aí ela já vai estar ali inserida certinha, tá? Percebe que até sumiu ali o ponto de exclamação, quer dizer então que o caminho está correto. Bom, então aqui a gente já tem as luzes configuradas, a gente já pode partir então para a criação da nossa primeira cena. Primeiro eu vou reexibir aqui o teto. Opa, esqueci que eu não copiei aqui o teto que a gente já tem modelado, eu vou copiar lá para o outro ambiente. E para fazer a criação da nossa primeira cena, eu vou usar o plano de seção, que ele vai fazer um corte ali na geometria da parede, para a gente conseguir visualizar a parte interna ali do nosso ambiente, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou clicar na parede, e vai aparecer esse quadrado aqui ao redor da parede que a gente vai posicionar. Eu posso mandar ele para dentro e assim eu consigo fazer uma vista frontal, mas aqui eu vou fazer uma vista na diagonal, então eu vou rotacionar esse plano de seção aqui uns 30 graus e vou movimentar ele para dentro do ambiente, para ele cortar ali as paredes e a gente conseguir visualizar mais a parte interna ali, né? E agora eu vou posicionar aqui o meu enquadramento, mais ou menos dentro do que eu quero que fique a minha imagem, tá? Lembrando que eu tenho que observar aqui onde está o Safe Frame, para que ele fique dentro do ambiente e não apareça aqui o corte. Tá vendo aqui que o corte está aparecendo dentro do enquadramento? Então, eu tenho que mandar o Safe Frame mais lá para dentro para não aparecer esse plano de corte, tá? E outra dica que eu já aproveito para dar aqui para vocês, sempre observar aqui as linhas verticais, se elas estão retas, tá? Não é legal você fazer um enquadramento assim. Aqui pelo Safe Frame você consegue perceber que a linha ela tá torta, né? Essa linha vertical aqui ela não tá retinha. Então você pode fazer o enquadramento aqui no olhômetro mesmo, né? Aqui observando se tá ficando reto. Ou a outra opção é você vir aqui em câmera, perspectiva de 2 pontos, que aqui você vai garantir que ela realmente ficou reta.
Mas sempre que você fizer isso aqui, colocar aqui em perspectiva de 2 pontos, você vem aqui no olhinho e altera essa altura dos olhos. Aqui tá com mais ou menos 1,10, eu vou colocar 1,5, vou deixar aqui com 1,5, né? Então aqui a gente já tem um visual legal da nossa primeira cena, né? Eu vou vir aqui agora em visualizar, animação e adicionar cena. Antes de tentar renderizar essa primeira cena, a gente vai vir aqui novamente no Asset Editor, vamos vir aqui em geometria, onde estão aqui os meus planos de seção, que eu já coloquei lá no outro ambiente. Esse aqui é o que a gente acabou de colocar. Eu tenho que vir aqui em opções, desabilitar essa primeira opção, habilitar essa segunda e desabilitar essa primeira aqui. Agora sim, fazendo isso, a gente já consegue clicar aqui para renderizar a primeira cena. Vamos ver como está ficando. Olha ali que legal, a gente já tem um visual aqui, né, das luzes, do Rectangle Light que a gente colocou embaixo aqui do painel, ali em cima também a gente consegue visualizar. A luz aqui da Mesh Light está acesa. A gente consegue perceber que o ambiente está bem iluminado, mas a gente pode reforçar clicando aqui nas opções de exposição. Tá vendo aqui? A gente tem a exposição. Se não estiver aparecendo para vocês, é só clicar aqui nesse maisinho e vir aqui em exposição, tá? Que aí já vai aparecer. E aí aqui você consegue ajustar. Se o seu Highlight Burn estiver bem aqui no máximo, você já diminui ele, porque ele vai reduzir aqui os pontos de estouro da iluminação do projeto. Aqui eu posso aumentar um pouquinho a exposição, porque o ambiente pode ficar um pouquinho mais claro, tá? Vocês percebem que já vai melhorando ali o aspecto, né? Já vai deixando ele ainda mais legal. E aqui eu coloquei um tamanho de imagem bem pequenininho. Lembra? Deixa eu até relembrar vocês aqui, enquanto ele renderiza ali, que aqui eu coloquei 400 por 500, ou seja, é uma imagem bem pequena. Ele vai renderizar rápido ali, porém não vai ficar com a qualidade ideal. Para você apresentar para o cliente, para você postar no Instagram uma imagem bonita, você tem que colocar aqui no mínimo 1.600. Acaba demorando um pouquinho mais o render, mas vale a pena porque a imagem vai ficar com uma definição muito melhor. Vamos esperar finalizar aqui, até depois também já mostro para vocês quanto tempo que vai demorar para renderizar essa cena. A imagem finalizou agora. No finalzinho ela aplica ali o denoiser, mas a gente já percebe que por ser uma imagem pequena, alguns detalhes não ficou com tanta definição, como por exemplo aqui o rejunte que a gente colocou desse revestimento da parede. Tá vendo aqui como ele tá clarinho? Então, isso aqui ficaria melhor se a imagem fosse um pouquinho maior. Um pouquinho maior não, né? Se ficasse mais ou menos ali dentro daquelas medidas que eu passei para vocês, a gente já teria uma definição um pouquinho melhor. Agora vamos analisar outros detalhes. A gente tem aqui o revestimento que a gente modelou na parede. Um detalhe que eu me esqueci, que agora que eu estou observando, é que eu não coloquei a textura aqui do granito, né? Nem no rodapé e nem no tampo. Daqui a pouquinho a gente coloca isso aqui também. Mas antes deixa eu mostrar quanto tempo que levou para renderizar essa imagem, ó. Ela levou 4 minutos e 18 segundos. Renderizou até rápido, mas por ser uma imagem pequena, ela poderia ter renderizado até mais rápido. Então aqui a gente já consegue fazer mais ou menos, ter uma ideia mais ou menos de que se a imagem for maior, ela vai levar mais ou menos em torno de 15 minutos para renderizar, tá? Os meus projetos, geralmente, eu levo esse tempo, né? Entre 15 e 20 minutos para renderizar uma cena. Mas sobre a iluminação, aqui a gente já consegue ter uma noção bem legal de como vai ficar. Eu vou resetar aqui a exposição só para fazer um ajuste melhor. Vocês percebem como quando o Highlight Burn fica aqui no máximo, as áreas de estouro, olha como ficou aqui no espelho, ficou feio, né? Então, por isso que eu falo sempre trazer para trás aqui, para ele reduzir bem essas áreas de estouro, tá? Aqui eu havia aumentado um pouquinho o contraste, dependendo do projeto eu gosto de deixar com um contraste um pouquinho maior, então eu já mexo aqui, mas eu também posso fazer isso lá na pós-produção no Photoshop.
Vou deixar a exposição assim também, não vou mexer. Eu acho que ficou com iluminação legal. Outra dica que eu já aproveito para dar aqui para vocês é sobre o Lens Effect, que é muito legal, porque ele vai deixar as luzes mais difusas. Aqui, por exemplo, eu tenho um espelho com iluminação e aqui já está habilitado o meu Lens Effect, mas deixa eu desabilitar só para vocês perceberem a diferença, tá? Quando eu desabilito, as bordas aqui da luz, as linhas da luz, tá vendo? Ficou mais seca. E quando eu habilito, ela vai criar aqui uma difusão dessa luz, ela vai ficar mais com efeito mais difuso, então fica mais bonito. Eu sempre deixo habilitado em todos os projetos. Outra coisa que vocês também podem estar explorando aqui é o balanço de branco. Eu acho bem interessante, dependendo do projeto, se eu quiser diminuir aqui o amarelo, né? Porque aqui eu coloquei luzes amarelas, coloquei ali 3000K. Se eu quiser tirar um pouquinho do amarelo, eu posso usar aqui a temperatura do balanço de branco, né? White balance ali. E reduzir aqui um pouquinho para não ficar tão amarela, né? Enfim, isso aqui também é outra função que vocês podem estar explorando, fazendo uma pós-produção aqui no Frame Buffer mesmo. Mas eu sempre acabo deixando, não mexendo muito aqui nessa opção, porque eu gosto de fazer a pós-produção lá no Photoshop. Agora, só vamos inserir ali a textura da bancada, né, que eu havia me esquecido. Eu vou vir aqui no outro projeto, deixa eu ir ali, uma travadinha. Aí, destravou, vamos ali, ou travou de novo. Ah, tá, não tá aparecendo porque tá com um plano ali de sessão habilitado, né? Então, a gente vai desabilitar ele aqui para eu conseguir visualizar o ambiente que já tá pronto. Só vou ocultar aqui o teto para conseguir pegar ali a textura com conta-gotas. Vou pegar a textura aqui da bancada. Vamos lá no ambiente e vou aplicar essa textura aqui no tampo e também aqui no rodapé. Já vamos fazer também um acabamento aqui nesse tampo. Sempre fazer aquele acabamento aqui com o Round Corner. Se vocês não conhecem, o Round Corner é esse plugin aqui que ele vai fazer um arredondado nas quinas. E é sempre legal de fazer, principalmente em bancada de granito. Então, eu vou entrar aqui, vou selecionar essas bordinhas. Essas aqui que vão ficar mais aparentes no nosso render, que estão voltadas para fora. Aquelas que estão escondidas ou encostadas lá na parede, eu não vou mexer, mas essas aqui mesmo. Vou selecionar essa primeira opção aqui do Round Corner. Vou esperar ele habilitar ali. Vamos clicar aqui e eu sempre coloco o valor de 0,002, dou um Enter e dou outro Enter ali para ele aplicar esse arredondado aqui nas quinas. Tem uma outra forma também de fazer esses arredondados, que é aqui dentro do próprio V-Ray. A gente entra aqui na textura, né? Seleciona a textura aqui. E aqui a gente pode vir em Bump e aplicar esse arredondado utilizando essa opção aqui do Edges. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Vamos manter ele, como eu já apliquei ele com o Round Corner, eu vou manter assim mesmo. Agora, vamos falar rapidamente aqui dos materiais, das configurações de materiais, porque quando eu iniciei esse projeto, eu fiz uma enquete lá no Instagram e vocês também, fiz uma enquete não, né? Coloquei ali uma caixinha de perguntas e vocês me falaram que também gostariam de que eu falasse um pouquinho sobre configuração de materiais. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma bancada de granito. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a configuração aqui. Eu sempre deixo esses valores assim, aqui em Glossless principalmente eu coloco ele não 100%, não deixo 100% brilhante. O Glossless é que vai fazer aqui o efeito de brilhante. Né? Eu não deixo 100% brilhante, mas deixo o máximo possível. Aqui vocês estão vendo na pré-visualização essa bolinha branca que está aqui, então a gente já consegue ter uma noção de como vai ficar. E a bancada é granito, né? Granito polido, que é essa proposta para esse ambiente aqui. A gente, na vida real, ele vai ter um brilho, né? Quando bate ali a iluminação, vai ter um brilhozinho. Então, aqui eu já tenho essa configuração. É mais ou menos isso aqui que eu faço. Se for um granito escuro, pode ser que fique um pouquinho diferente, mas o granito claro, eu coloco essa configuração aqui. Aqui eu poderia até colocar o Reflection Color no máximo e vai ficar bom também. O material da cuba, a gente tem uma cuba com um certo brilho também. Então, aqui, ó, eu deixei ela com esse valor de 0,95, Glossless 0,95, Reflection Color no máximo. Aqui eu habilitei também o IER para ficar ainda mais reflexivo essa cuba. E aqui na torneira a gente já tem essas propriedades que eu já ativei aqui o Metalness, né, que ela já vai dar esse aspecto mais metalizado para a textura. Percebe que se eu tiro o Metalness, ele vai ficar só brilhante, só ali com o brilhozinho do Reflection Glossless aqui.
mas quando eu habilito no máximo aqui o Metalness, ele já vai dar essa característica metalizada para a torneira. E esse mesmo material eu apliquei aqui na válvula e também aqui na válvula do vaso sanitário. Eu vou mostrar para vocês agora como que faz a configuração do MDF amadeirado. Eu vou vir aqui no Asset Editor. Eu vou deletar, na verdade eu vou criar aqui um novo layer desse V-Ray MTL para a gente fazer essa configuração juntos, tá? Então, vamos esperar ali ele adicionou, eu vou deletar esse aqui que já estava configurado para a gente fazer essa configuração junto. Tá vendo que o nosso painel ali, ripado, já ficou cinza, né? Então, vamos aplicar ali a textura nele. Para fazer isso, eu vou clicar nesse slot, vamos vir aqui em Bitmap, vou selecionar a textura, já estou até aqui na pasta, que é esse Carvalho Hanover da Duratex. Voltar uma vez, vou esperar ele adicionar ali, e se for necessário, eu posso vir aqui e aumentar o tamanho da textura, né? Que aqui está 25 por 25. Se eu visualizar aqui no projeto que a textura parece pequena, como eu tenho aqui veios de madeira, né? Eu posso aumentar um pouquinho para esses veios ficarem mais evidentes no projeto. Vamos lá, então, fazer as configurações de reflexo desse material. Eu vou trazer essa textura que está nesse slot aqui para baixo, só clico ali e arrasto aqui para baixo. Clico com o botão direito, venho aqui em Wrap In, Color Correction, vou diminuir a saturação e aumentar o brilho. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando só um mapa, com base na própria textura mesmo, eu estou criando um mapa de reflexão para ele, tá? Copio isso aqui para o slot de baixo, venho aqui em Paste as Copy, e eu vou olhando aqui, né, na pré-visualização, se eu achar que está com pouco reflexo, eu posso aumentar aqui o brilho, e ele já vai ficar aqui também mais brilhante, né, mais brilhoso, mais com reflexo um pouquinho mais, com brilho um pouquinho maior. Outra coisa que eu sempre gosto de fazer em MDF é adicionar uma bordinha, uma linhazinha sutil, entre os encontros de quinas. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui no Diffuse mesmo, clicar com o botão direito, Wrap In, e vou vir aqui em Dirt. Dirt que é uma sujeirinha, né? Como se fosse uma sujeirinha, ele vai criar uma bordinha, uma linhazinha bem fina preta no encontro das quinas. Então, ripados, fitas de borda, vai ficar com um acabamento melhor, vai dar para ver melhor esses acabamentos, tá? Aqui em Mod eu vou colocar em Inner Occlusion e vou mudar aqui o Radius, que é essa intensidade. Vocês percebem aqui na pré-visualização que a gente tem esses riscos aqui, que é como se fosse um encontro de quina mesmo, tá vendo? Preto, né? Eu vou colocar essa intensidade para 0,05 para ficar bem sutil mesmo, tá vendo aqui como fica bem fininho? Isso aqui vai fazer, então, vai fazer essas linhas ficarem mais evidentes. Então, aqui, só dando um exemplo para vocês, né? Aqui a gente tem a lateral do móvel e aqui a gente tem o acabamento na parte superior. Bem aqui a gente tem um encontro entre esses dois e fica interessante no projeto que fique evidente esse encontro entre a lateral e a parte superior. E é exatamente isso que esse Dirt vai fazer. Deixa eu até mostrar para vocês também aqui a configuração desse material. Esse aqui eu não fiz o mapeamento, como eu fiz no amadeirado, tá? Aqui eu só coloquei o Reflection Color, aumentei aqui um pouquinho o valor do Reflection Color e diminuí o Glossness, coloquei 0,65, porque aqui eu não estou utilizando textura, estou usando só uma cor mesmo. E aqui vocês vão ver que eu também apliquei o Dirt. E isso aqui então vai fazer com que aqui nessa imagem que a gente renderizou não vai dar para ver. Mais ou menos, tá vendo? Mas aqui, ó, essa linha cinza bem clarinha que aparece aqui, vai evidenciar, então, esse encontro entre essa lateral e o acabamento superior. Uma imagem com a resolução maior, isso aqui vai ficar interessante e o cliente vai conseguir entender ali, né, que uma coisa é colada na outra. Bom, pessoal, eu acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui, porque ele já está ficando longuinho. Eu vou falando e contando muitos detalhes, né, e mostrando tudo para vocês, o vídeo acaba ficando longo mesmo, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. E eu volto em um outro vídeo mostrando mais sobre configuração de materiais. Se vocês tiverem ficado com dúvidas sobre esse projeto aqui, mandem aqui nos comentários para mim, se preferirem mandar lá no direct do Instagram também, @SaraVieiraInteriores. Vai ser bem-vindo receber vocês por lá também.
E lá eu acabo dando dicas também nos stories dos projetos que eu estou trabalhando no momento, mostrando minha rotina de trabalho. Então, se quiserem me seguir por lá também serão bem-vindos, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!